Boa noite, pessoal. Então, demos aí o tempinho, né, extra do pessoal terminar de entrar. Vamos começar aqui a nossa live. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente sabe, né, que o tempo é uma correria, né? Então, pô, pararam aí uma horinha do dia para prestigiar a gente. Muito obrigado mesmo, é um prazer receber vocês aqui, né? Aí estamos eu, Igor, Diegão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo aí. Muitos eu sei que saíram do trabalho correndo ali, na correria do dia a dia, e pararam um tempinho para estar nos prestigiando aqui, para a gente estar trocando um pouco de informações. Obrigado, pessoal. Maravilha, Diegão. E pessoal, só um recadinho antes da gente começar, né, a nossa live de como investir em ações. A ideia aqui hoje é que a gente faça algo bem prático, tá? Bem focado no dia a dia. E a gente não deve passar de uma horinha, tá? Vai ser algo bem rápido mesmo, uma pílula de conhecimento, mas espero realmente que a gente consiga entregar aí algo bem bacana para vocês, tá bom? Avançando aqui então para a nossa agenda, né? Obviamente a gente vai apresentar para vocês um pouquinho da Valor, né? Vamos falar de psicologia financeira, né? Porque apesar de muitas pessoas acreditarem que na hora de investir ali, né, o grande ponto é muitos indicadores econômicos, análises complexas, o grande vilão dos investimentos em ações é realmente a gente mesmo, né? A nossa psicologia ali, os nossos vieses, como que a gente reage a esse turbilhão de informações do mundo VUCA, né? Estamos aí constantemente bombardeados, a gente sabe que a gente tem muitos vieses de pensamentos, como que isso impacta, né, a nossa forma de investir. Depois a gente vai dar uma passada sim em indicadores econômicos, né? Vamos ver o que a gente tem que olhar, analisar para conseguir minimamente investir em ações com qualidade. E aí no final a gente vai passar um pouquinho, né, de ações mesmo para investir, tá bom, pessoal? E aí para prestigiar todos que tiraram esse tempinho aqui para estar conosco, obviamente a gente vai entregar prêmios no final e aí a gente vai ter um tempinho também para tirar dúvidas, enfim. E claro, tá, pessoal? Teve dúvida ao longo da gravação, ao longo da live? Pode mandar aqui no chat que a gente vai estar atento, vamos responder todas as dúvidas, tá bom? Então fiquem à vontade mesmo para irem mandando as dúvidas aqui no chat. Sem mais delongas, né? Quem são esses estranhos que vos fala? Para alguns nem tão estranhos, tem gente aqui que está na terceira, quarta palestra já conosco. Muito obrigado aí pela recorrência, pela presença. É sempre um prazer encontrar rostos conhecidos, né? Sinal de que a gente está fazendo um trabalho legal, que as pessoas querem, né, continuar aprendendo conosco. Eu sou Igor Rabelo, tá, pessoal? Eu sou sócio e assessor de investimentos aqui da Valor. Eu sou formado em engenharia mecânica lá pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tenho também formação em matemática e tenho um MBA, né, em Business Management pela BBI of Chicago. Sou credenciado pela Ancord para atuar como assessor, obviamente, né? E estamos aí nessa jornada de levar a educação financeira, de propagar o mundo dos investimentos dentro do Brasil, né? A gente sabe que a gente precisa muito dessa cultura e a gente tenta, através desses eventos, fortalecer esse tipo de pensamento, esse tipo de vontade, de anseio nas pessoas. Diegão, contigo. Bora, pessoal. Eu sou o Diego Moura, eu sou especialista em renda variável aqui da mesa de São Paulo, né? A gente tem uma mesa de renda variável muito vasta, né, nas unidades. E aqui em São Paulo, eu sou um dos responsáveis que está ajudando ali no dia a dia, a gente está formatando e está auxiliando ali com as operações, análises que o time precisa, né, para a gente estar abastecendo nossos clientes, deixando todo mundo sempre bem informado, bem atualizado. Eu me formei em economia pelo. Opa, pode falar, Igão. Perdão, eu ia complementar, mas desculpa te interromper. Imagina. Eu sou formado em economia pela Universidade de São Judas Tadeu, né? Eu fiz um MBA em administração de investimentos financeiros. Eu sou certificado ali pela Ancor, tanto na certificação de AI, né, de agente autônomo de investimentos, e também PQO, né, que me qualifica ali para a mesa de operações. Perfeito, Diegão. E aí, pessoal, isso dá
bastante o ritmo, a dinâmica que a gente vai levar aqui hoje, né? Eu tenho uma formação, né, mais generalista, mais comercial, digamos assim, e o Diegão é realmente um especialista técnico. Então a gente vai complementar as duas visões para conseguir entregar algo o mais simples, o mais palpável, o mais prático possível para vocês, tá bom? Dando prosseguimento, então, né, um pouquinho sobre a Valor Investimentos. A XP, imagino que todos conheçam, mas, né, a maior corretora de investimentos da América Latina. Estamos no mercado aí há muito tempo. Hoje já são quase 2 trilhões em ativos sob custódia, mais de 4 milhões de clientes, né, e uma rede aí de quase 20 mil assessores. A história da XP, né, ela se confunde até propriamente dizendo com a história da evolução do mercado financeiro no Brasil, né? A XP que realmente foi o grande outlier ali, né, em questão de plataforma, em questão de acessibilidade, né, e difundiu realmente essa questão de plataforma aberta de investimentos no Brasil. E aí, pessoal, a XP é como se fosse um grande shopping, né? Lá dentro tem uma infinidade de produtos financeiros que é impossível, né, a Rita, a Alessandra, o Elvis, que tem ali, né, as atividades deles no dia a dia, as demandas para tocar, o trabalho deles, as coisas que eles gostam de fazer, o lazer, a família, é impossível para essas pessoas conhecerem tudo que tem disponível dentro da plataforma da XP, porque é realmente muito amplo. E é aí que entra a Valor Investimentos, né? A Valor é como se fosse uma lojinha dentro desse grande shopping. E é uma lojinha focada, né? Dos quase 5 milhões de clientes da XP, a Valor Investimentos atende 45 mil desses clientes. E aí a gente atende menos pessoas, para conseguir ser mais próximo dessas pessoas, conhecer os sonhos, conhecer os objetivos, né? Conhecer a forma que essa pessoa gosta de investir, o perfil dela, o que ela não gosta, né? E tendo essa proximidade, conhecendo profundamente essa pessoa, a gente vai conseguir fazer um match melhor entre o que tem disponível dentro da XP com o que aquela pessoa realmente precisa, né? É muito comum a gente ouvir a pergunta: qual o melhor investimento, qual a melhor aplicação? A melhor aplicação depende do que você precisa, depende do que você quer. E a Valor está aqui realmente para ajudar você a chegar, né, nesse melhor investimento, nessa melhor aplicação. E para isso a gente conta com mais de 300 colaboradores, né? A gente tem 9 operações espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Eu e o Diego estamos aqui na unidade de São Paulo. A nossa matriz fica lá em Vitória, no Espírito Santo. Somos o escritório de raiz capixaba, né? Mas a gente tem também Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, né? Cidades do interior, Goiânia, Brumadinho, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, lá no Espírito Santo, né? Temos também uma unidade em Lisboa, Portugal, para atender demandas maiores, mais sofisticadas, né? E a gente está aí há 21 anos já com a XP, né? Somos o escritório mais antigo credenciado a XP Investimentos. Temos muita honra de estar desde o começo aí ajudando a revolucionar o mercado financeiro no Brasil também. E com muita felicidade, hoje a gente tem mais de 15 bilhões em ativos sob custódia. É muito dinheiro de muita gente. Isso mostra o tamanho da responsabilidade, a seriedade que a gente encara aqui o nosso trabalho. Prova disso são todos esses selos que a gente tem aqui na parte de baixo da apresentação, né? A gente tem excelência em satisfação do cliente, que é o selo NPS, tá, pessoal? O NPS, ou Net Promoter Score, uma nota aí que os clientes dão para a gente periodicamente, né? E a gente tem aí uma nota de 94. Para vocês terem noção, a Apple, que é uma das empresas mais queridas do mundo, tem um NPS de 70. A Valor, orgulhosamente, temos um NPS de 94. Então, isso significa que os nossos clientes estão muito satisfeitos com o nosso trabalho, né? Temos aí, né, o selo de G20, que representa os maiores e melhores escritórios da XP. Desde que esse selo foi criado, há mais de uma década, a Valor é o único escritório que nunca deixou de fazer parte do G20, né? Porque a gente faz um movimento bem consolidado. Tudo que a gente faz
é calculado nos mínimos detalhes, né, para que isso seja positivo para os nossos 45 mil clientes, para as 45 mil famílias que confiam no nosso trabalho, na nossa competência. Temos aí o selo de eficiência em renda variável e renda fixa, um selo também de excelência na XP Empresas. E aí, Diegão, conta aí uma novidade pessoal que saiu quentinha do forno aí, prova também do nosso seriedade, do nosso comprometimento aqui com tudo que a gente leva para os nossos clientes. Com certeza, né? Dada essa diligência, né? Todo esse trabalho árduo que a gente tem aqui no dia a dia, a gente foi premiado esse mês em Mendoza, né? Na Argentina, pela XP, como o melhor escritório em renda variável de toda a rede XP, né? A gente está falando ali de mais de 600 escritórios. Então, a gente foi premiado ali, demonstrando todo esse trabalho, né? Que a gente vem fazendo no dia a dia. A gente está muito contente e a gente espera, né? Que cada dia mais a gente possa ainda melhorar e estar oferecendo sempre o melhor para os nossos clientes. Calhou perfeitamente, né? Recebemos aí o prêmio de melhor escritório de renda variável da rede. Estamos fazendo aqui agora uma live de como investir em ações. Então saibam, pessoal, que vocês estão consumindo aí da fonte, tá? Do lugar que é referência no Brasil para falar desse assunto. Tá bom? Então, sem mais delongas, né? Aqui um pouquinho, né, do trabalho da Valor. Obviamente, a gente cuida desde aquele primeiro passo quando você vai investir, que é o planejamento financeiro, vai traçar metas, objetivos, fazer ali, né, uma gestão melhor, né, do seu fluxo de aportes, desde ali, né, daquele cliente que já está preocupado com planejamento sucessório, né, com planejamento fiscal para pagar menos imposto. Então, a gente tem especialistas aqui dentro para cuidar de todas essas caixinhas. O foco aqui hoje é investimentos, né? Então, a gente vai tratar aí de uma classe de ativo específico, como investir em ações. Mas a gente fala aqui de todas essas caixinhas. Eu faço eventos mensalmente, pelo menos uma vez por mês vai ter um evento meu e você vai ter oportunidade, né, de ter, né, assuntos aí, beber da fonte de várias dessas caixinhas, né, para você conseguir preparar melhor aí a sua gestão financeira. E aí, pessoal, entrando aqui já no assunto mesmo, né? Como investir em ações? E a gente vai falar um pouquinho de psicologia financeira. Para começar, nada melhor do que uma pergunta, tá? Se eu perguntar para vocês aí no chat, me digam por gentileza, aonde vocês preferem investir? Nos pontos A em vermelhinho ou nos pontos B em azul? Mandem aqui no chat, por favor, né, o que vocês aí acham que é melhor para investir em ações, nos pontos A ou nos pontos B. Vamos coletar aí as informações do pessoal, Diegão. Com certeza. Mandem aqui no chat, pessoal, as percepções de vocês. O que vocês acham que é mais vantajoso, né? O que é melhor? O que vocês preferem, no caso, né? Investir nos pontos A ou nos pontos B? E aí, pessoal, comentando aqui um pouquinho, né, do que é comum a gente ver no mercado, tá? Muitas pessoas falam, não, eu quero investir no ponto A, né? E, por que eu quero investir no ponto A? Porque realmente o mercado caiu muito e você vai encontrar bons papéis com desconto, né? As ações estão baratas, falando português claro. Só que como a gente vai ver na frente, geralmente quando essas ações estão baratas, né, quando elas estão ali com muito desconto, a gente tem um contexto, um cenário que não é muito positivo. Geralmente as pessoas estão com medo, estão achando que o mundo vai acabar, e o que a gente observa é que apesar de todo mundo falar, não, eu prefiro comprar mais barato, quando elas de fato estão baratas, as pessoas começam a ficar confusas, né? Pô, será que isso é uma oportunidade mesmo? Eu acho que isso vai quebrar, eu acho que isso não é uma oportunidade, não. O que a gente vê geralmente é medo, né? Instaurado, todo mundo achando que vai tudo quebrar, que vai tudo virar pó, né? E aí o que a gente observa é que as pessoas geralmente compram o inverso, né?
quando a bolsa está ali, né, nesses pontos B, né, quando as ações estão mais caras possíveis, né? Porque esse é o momento que está acontecendo uma euforia generalizada, tá todo mundo acreditando que tudo vai continuar subindo infinitamente, independente aí de cenário, né? Tá todo mundo muito otimista e aí é essa hora que as pessoas começam a comprar, né? E aí é bem comum ver muita gente quebrando a cara e às vezes quebrando o bolso também. Então aqui, pessoal, um pouquinho, né, para ilustrar isso aqui, né? Então, aqui, esse primeiro movimento de alta aqui lá em 1995, né, foi quando o Brasil ali, né, fez o plano real, ajeitou as contas, atingimos paridade com o dólar, estava 1 para 1, né? Nossa bolsa voou. E aí a gente pegou uma crise, né? Pegou lá a crise do México, bolsa caiu de novo, né? Depois a gente teve aqui a crise, né, dos tigres asiáticos, a crise na Rússia, né, e bolsa despencou, né? É bem provável, né, depois a gente teve ali o boom de commodities, bolsa subiu bastante. Primeira eleição do Lula, né, era um cara lá revolucionário, contra o sistema, né, e aí a bolsa aqui caiu bastante, né? Depois a gente teve lá a continuação do boom de commodities e a gente teve aquela crise lá de 2008, né? O mundo inteiro em pânico. Então, assim, essas que estão mais próximas, é bem provável que a gente lembre com mais clareza de detalhes, né? Mas se você chegasse para alguém, né, ali em 2008 e falasse que as ações estavam baratas, por mais que você estivesse falando de Vale, de Petrobras, de Itaú, né, provavelmente as pessoas estariam falando, pô, você é doido, você vai comprar ação, tá tudo quebrando, esse negócio nunca mais vai recuperar, porque o medo estava instaurado, né, na crise do subprime aqui, instaurado a nível global, né, então, como a gente fala, tinha sangue na água, né, então é muito difícil imaginar que as pessoas estariam comprando aqui, apesar de estar barato, né? Porque você começa a duvidar da própria análise que você faz, né? Depois a gente teve aqui, né, aquela crise econômica que se alastrou ali até o final de 2016, né? Uma crise econômica bem severa no Brasil, né? Tivemos ali reformas estruturais, né? Reforma administrativa, reforma da Previdência, isso levou aqui a um novo período de alta da bolsa, né? Depois veio a pandemia, e aí a pandemia aqui é essa crise assim mais, digamos, mais acentuada, bem mais recente aqui ali em 2020, né? Que essa queda ela foi muito abrupta, né? De um dia para a noite, muitos papéis aqui com 30, 40, 50% de desconto, e ainda assim, apesar de ser boas empresas, na pandemia todo mundo aqui começou a duvidar se a humanidade ia continuar existindo, né? Um negócio assim, era um medo muito extremo. E aí, quem que estava comprando ações aqui na pandemia, né? A maior parte das pessoas não, mas quem comprou, pô, surfou uma alta muito legal, né? A gente teve aqui uns períodos bem repicados, né? Bolsa subindo, caindo bem agressivamente. O período ali de queda mais recente foi no final do ano passado, né, de agosto até dezembro, ali a nossa bolsa caiu muito e esse ano a gente já vê um movimento de recuperação bem forte também. Diegão, você quer comentar alguma coisa aqui desse slide? Claro, a gente vê ali, né, esses grandes picos, né, principalmente os mais curtos, né, porque a importância do longo prazo aqui, né, ali do plano real até hoje se passaram 31 anos, ali no gráfico pode parecer uma coisa pequena, né, mas no momento ali aquela crise do México foi algo bem vertiginoso do tamanho da nossa bolsa, né, uma bolsa bem menor do que hoje, né, também assustou muitos investidores. E ali os mais recentes, que a gente vai estar mais lembrado, é a crise do subprime, a crise de 2016, né? E a pandemia. A gente vê ali o tamanho das quedas, mas a gente vê o quanto o longo prazo, né? O quanto a construção de um portfólio, ela é importante. Olha como em todos os momentos, mesmo os de alta antes da queda, a bolsa se recuperou e se recuperou acima, né? As empresas seguiram performando, apesar dos cenários mais adversos que a gente teve, né? Então, acho que isso traz um pouco dessa psicologia financeira, né? Do pânico. A gente tem esse problema, né? Do investidor em geral, quando tá tudo ali desmoronando, a gente quer vender, não, eu tenho que tirar meu dinheiro disso, senão eu vou perder tudo. E ali
se a gente está bem alocado, né, com um trabalho bem feito, você não precisa ter esse temor, porque as grandes empresas elas tendem a ser perenes, né? Elas tendem a continuar o seu trabalho, tendo ali um bom fluxo de caixa, lucro, e ali a gente vai conseguindo recuperar todo esse valor e muitas vezes aproveitando descontos bem expressivos. Maravilha, Diegão. E aqui, pessoal, para resumir, né, o que a gente vê acontecendo com muita frequência é que o investidor sem orientação, ele compra nos pontinhos azuis, compra na alta, compra quando a euforia está instaurada, compra quando tem até, né, mídia não especializada, site de fofoca, né, todo mundo no churrasco falando de bolsa, porque tá todo mundo acreditando, né, que é a nova maravilha, e aí ele vende na baixa, né? E aí, de novo, tá a mídia especializada, não especializada, o site de fofoca, falando que quem investe em bolsa é doido, que quem investe em bolsa é especulador, e que esse negócio, né, é cassino, e que nunca vai para frente, e que é só para moer o dinheiro dos investidores sardinhas, né? É o que a gente vê acontecendo. Então, o cara compra na alta, vende na baixa, e vai assim até quebrar. Tá? É esse movimento que a gente vê acontecendo com a maior parte do mercado e é justamente esse movimento que a gente quer evitar e é exatamente por isso que a gente faz eventos como esse, né? Quanto mais a gente propaga, quanto mais a gente leva essas informações, mais cascudos as pessoas vão ficar para evitar esse tipo de movimento muito conhecido, mas muito difícil de evitar também por conta da psicologia financeira, tá, pessoal? E aí, dois grandes mestres, dois grandes sábios do mundo dos investimentos aqui para introduzir o nosso assunto. O Warren Buffett, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, um dos maiores investidores de todos os tempos, considerados por muito o maior investidor de todos os tempos, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que significa isso? Quando está todo mundo, né, apontando o canhão, falando que bolsa é cassino, que isso nunca vai andar, que nunca vai para frente, que nunca vai dar lucro, que você só perde dinheiro, né? Tem muito burburinho negativo. Pode ficar esperto que isso é sinal indicativo de oportunidade, né? Mas quando tá ali ao som de violinos, aquela coisa linda, todo mundo muito tranquilo, né? Todo mundo muito eufórico, esperando que esse negócio vai bombar. Fique esperto que isso é um sinal, é um indicativo de que a gente tem aí preços supervalorizados, né? Preços muito inflacionados. E aí o Benjamin Graham, né, que é aí, né, best-seller no mundo dos investimentos, ele, né, que é aí praticamente o pai, né, o grande líder, o grande inspirador de todos esses bons investidores que a gente vê na era atual. Ele diz que o investidor inteligente é um realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas, né? Ou seja, quando todo mundo está pessimista, vai vender barato, o realista vai lá e compra desse cara porque sabe o real valor daquele ativo, né? E quando está todo mundo muito otimista, pagando qualquer preço por qualquer ativo, o realista vai realizar e colocar um bom lucro no bolso também, porque ele sabe que aquele preço não faz sentido algum, né? E como ele sabe isso? Ele vai se utilizar de indicadores econômicos, ele vai se utilizar de ferramentas e não vai simplesmente surfar, né, a emoção, viver a emoção do mercado, que é bem alta e bem volátil, por sinal. E aí, pessoal, para preparar vocês, para dar essas ferramentas, para dar esses indicadores, a gente traz aqui um grande indicador qualitativo, digamos assim, né? Para investir em ações, a gente precisa de analisar uma série de indicadores, de analisar balanços, de ler o DRE das empresas, de ver governança corporativa, né? De ver ali se aqueles, né? Aquelas pessoas que tocam uma empresa, os diretores da empresa, se eles realmente acreditam naquele negócio, se eles têm ações da própria companhia, se eles têm pele em risco. Então, são uma série de indicadores, né, qualitativos e quantitativos que a gente precisa. Mas você tendo em mente essa redução aqui, essa simplificação, você já vai conseguir evitar 99% das zebras do mercado. Você vai evitar de comprar, de investir, de colocar o seu dinheiro em 99% das furadas que aparecem por aí, tá? Então é importante deixar isso bem claro. Isso aqui é um resumo, é um quali, mas que ajuda você a reduzir ali
o seu escopo de análise, né? Do monte de empresa que tem ali de possibilidade, você vai conseguir tirar ali um monte, né, de coisa que não presta, de lixo mesmo, para você reduzir ali o seu escopo de análise, tá, pessoal? Então, isso aqui não é algo determinístico, não é só isso aqui que você tem que fazer, mas vai ajudar bastante a poupar tempo e recurso, tá? E o que é isso? Preço da ação é igual ao lucro das empresas, tá? Então, geralmente, se uma empresa é boa, se ela dá lucro, você vai ver ela se valorizando. Se uma empresa é ruim e ela não dá lucro, ela só dá prejuízo, é um indicativo de que ela também não vai se valorizar, que ela vai sofrer na bolsa, tá? Então, se a empresa dá lucro, ela é uma boa empresa, você pode investir nela, né? Se uma empresa só dá prejuízo, não é uma boa empresa e você não deveria investir nela. De novo, isso é uma simplificação. A gente vai entender com mais detalhes agora com o Diegão. Diegão, é contigo. Pode passar, por favor. Ô, pessoal, falando um pouco na prática, né? A gente viu ali, tá, lucro, preço da ação, mas como que isso é na prática, né? A gente nessa tabela você vê aqui em verde claro, né? Receita líquida. O azul escuro embaixo são os custos da empresa, né? Então você vê que às vezes a empresa aumenta muito a receita líquida, só que o custo também acompanha. Só que ali o que importa no final, né? É o lucro líquido. Para a gente diminuir esse risco de investimento, a gente tem que buscar empresas que elas são resilientes, que elas têm um lucro ali, elas apresentam performance. Aqui é o caso da Oi. Oi é uma empresa que ficou muito famosa no mercado financeiro, né? Alguns especialistas, né, influencers, acabavam falando muito dela, e ali a gente via a ação subindo de uma forma muito inflada, né, sem fundamentos. Quando a gente olha para o lucro, a gente vê ali que bons anos ali que a empresa não vinha com resultado positivo, né? 2014, essa linha laranja, né? Você vê ali abaixo, né? O ideal ali é ficar na parte de cima, né? A gente vê ali abaixo 2014, 2015, 2016, pior ainda, 2017, mais prejuízo. Esse 2018 aí, esse lucro, né, acima até da receita é por conta de venda de ativos, tá? Então, por isso que ele vem esse lucro, mas é um lucro mais artificial, não é geração de caixa ali do trabalho operacional da empresa. Você vê ali uma sequência de prejuízos enormes, né? E aí, o que isso transforma? Vamos passar para o próximo slide. Você vê ali uma empresa que estava lá em cima e ali o valor, né, investido caiu 99,99%. Então, o dinheiro ali do investidor acabou praticamente virando pó, né, virando centavos. A gente vê ali uma destruição de valor gigante por conta ali de um cenário de um otimismo, né? A gente via os investidores entrando muito na ação porque estavam falando que era bom, mas não porque ela realmente tinha um fundamento. E aí o investidor acaba sofrendo uma perda como essa, que é irreversível, né? É, de E forma aí, só um alguma, complemento, Diegão. Só um complemento aqui, né, para a gente trazer a fórmula. Faz sentido, pessoal, você ver uma empresa trimestre após trimestre dando prejuízo e o preço da ação dela só se valorizando, isso não faz sentido algum, né? A não ser que você seja um cara super especialista de mercado e encontrou ali a próxima Amazon, encontrou a próxima Apple, encontrou a próxima Microsoft, né? Vendo 10, 15 anos à frente do mercado, não faz sentido nenhum a empresa entregando prejuízo ali e você vê a ação se valorizando daquela forma, né? Então, se todos aqueles investidores ali, né, que acompanhavam aqueles especialistas tivessem olhado para aquele indicador preço, tem que acompanhar, né, o lucro, eles teriam evitado uma empresa como essa. com certeza, com certeza. Vamos passar para o próximo exemplo agora. Outra empresa aqui que, principalmente ali na pandemia, ela ficou muito famosa, né? Casas Bahia, ela mudou de ticker algumas vezes, né? Antes era Via Varejo, aí depois mudou novamente, e enfim, virou Casas Bahia, né? Inclusive, ela foi mudando ali o seu proprietário, teoricamente, né? Vamos falando assim o português claro. Então ela foi envolvida em diversas polêmicas e ali também a gente tinha, principalmente em 2018, 2019, um boom de CPF na bolsa. Então a gente
tinha menos de 1 milhão de CPFs na bolsa, do nada começou a crescer, 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 a gente passou dos 5 milhões. Então esse investidor é um investidor mais inexperiente, né? É um investidor que ele ia muito ali na euforia do que ele via na internet, dos vídeos. Então, era uma Selic baixa, né? A gente estava ali uma Selic em 2,5%, 2%, a gente nunca tinha visto isso. Então, o pessoal super empolgado começou a buscar renda variável, as ações, e essa empresa foi uma empresa que ela movimentou muito o mercado. E ali ela muita dificuldade nos lucros, uma margem muito apertada que o varejo já tem normalmente, e ali prejuízo, amargando prejuízo após prejuízo, e essa empresa ali muito inflada acabou gerando uma dor ali aos investidores, né? A gente vê uma queda de mais de 97%. É um valor também irreversível, né? Muita gente aqui amarga prejuízos. Até hoje a gente pega ali carteiras de clientes que eles vieram para a gente com esse ativo e muitas vezes o cliente ele fala assim, nem precisa vender mais, deixa aí porque já não tem mais o que perder, né? É muito triste. E é justamente isso que a gente busca evitar, né? A gente não quer ver essa destruição de valor gigantesca, porque por conta de euforia, de um investimento ali feito por base do que eu vi, do que me falaram, e não por fundamentos, por uma empresa ali sólida entregando o resultado. Perfeito, Diegão. E agora vamos dar um alento pro pessoal, né? Vamos dar bons exemplos. Agora vamos falar, né, do que a gente tem de bom aqui no Brasil, né? A gente tem uma empresa ou outra que acaba não dando certo, é normal. Empreender no Brasil não é fácil, né? Eu sei que muitos aqui devem ser empreendedores. Empreender no Brasil não é nada simples, né? Uma É uma missão quase homérica, diversidade, né? né? Exatamente, uma diversidade de problemas ali, né? E ali você tem a Vale, uma gigante brasileira, uma empresa ali que é uma exímia pagadora de dividendos, com lucros recorrentes, né? Você vê ali o crescimento do lucro da empresa, né? Em 2015 ali deu uma caída, mas isso acontece, né, em qualquer empresa. Depois ali a alta vertiginosa, a gente viu ali, ela teve problemas ali no passado, né, com Brumadinho, Mariana, só que é uma empresa que soube se reinventar, é uma empresa que continua gerando muito caixa, é uma gigante brasileira, uma das maiores da América Latina, e uma empresa ali de commodities, né, de minério. Então, a gente tem ali aquela China em construção, crescendo gigantescamente. A gente viu a Vale se estruturar nesse período, né? Ela soube aproveitar, melhorar ainda mais a sua própria estrutura. Isso gerou ali muitos resultados aos acionistas. A gente vê a Vale é uma das maiores e melhores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. E ali, essa alta ali, muito interessante no período, né? A gente tem uma Vale ali que já subiu mais de 5.900%, quase 6.000%. Imagina quem colocou o dinheiro lá atrás e viu uma alta tão vertiginosa dessa, né? Claro. Então a gente está falando ali de um investimento ali maravilhoso, né? Claro que a diversificação é um componente muito importante nessa equação, porque, hora ou outra, você pode ter um ativo que ele não performa. Se você está bem diversificado, um ativo desse que ele tem essa performance estratosférica, ele vai deixar a sua carteira ali maravilhosamente bem. É uma empresa que ela já tem um bom histórico, é estruturada, ela já mostrou que ela consegue ser resiliente no Brasil. O Brasil é desafiador, né? A gente tem o cenário interno, a gente tem cenário fiscal, político, a gente tem as questões externas que também afetam aqui, e é uma empresa que ela segue firme mesmo diante de todos esses revés. E aí, outra gigante brasileira, né, essa não tão conhecida ali do público geral, é a WEG, é uma empresa que a cada momento ela vem se reinventando, né, com seus motores, buscando ali contratos inteligentes, principalmente com essa nova geração de inteligência artificial, de necessidade energética, de ter ali uma eficiência, né, de motorização. Então eles se reinventam a cada momento. É uma empresa ali que você vê, é até bonito esse gráfico, né? Ele é escadinha, né? O lucro vem crescendo, 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 até chegar nesse patamar atual, né? A gente tem ali uma empresa que também é uma excelente pagadora de dividendos, uma das empresas mais resilientes da Bolsa Brasileira. O investidor gosta muito dela. Pode passar o próximo aí, Igor. E também, no longo prazo, entregou um resultado sensacional. A gente está falando de
quase 28.000%, né, de retorno para o acionista. Imagina quem investiu lá atrás, né, e viu essa geração de valor tão importante, né? Você vê que é uma empresa que ela cresceu muito e ali no pós-pandemia ela se mostrou mais forte ainda, né? Você vê esse essa alta, nesse salto no gráfico, demonstrando ali toda a resiliência que ela tem. Claro que a gente não olha só essa questão do lucro, a gente vê outros componentes, a gente tenta buscar entrar em empresas que também estão num momento de valor interessante, com desconto interessante, porque a gente também não quer ficar pagando o mais caro possível em tudo que tem só porque é bom, né? Então, por isso que cabe outras análises, mas quem investiu nessa empresa lá atrás não errou, é uma empresa que ela tem um lucro constante. Maravilha, Diegão. Então, pessoal, esses 4 exemplos que a gente trouxe aqui, 2 negativos, 2 positivos, só reforça ali, né, aquele ponto de que você olhar ali o preço de uma ação e entender se ela entrega lucro ou prejuízo, vai dizer muito, né, se você deve investir ou não naquele ativo. Obviamente, de novo, isso é uma simplificação, né? É mais para você reduzir o escopo de análise e como o Diegão trouxe, né? Tem várias coisas ali que a gente tem que analisar para investir, né? Fazer um investimento seguro, um bom investimento em ação. A gente já vai comentar mais sobre eles, mas eu trouxe uma tabela de resumo aqui, né? Que eu acho até meio cômica, né? Do Henrique Breda, né, um investidor profissional do mercado financeiro, e ele traz essa tabela aqui para a gente entender, né, e conseguir identificar se a bolsa está barata ou está cara, tá bom, pessoal? E obviamente, se você pegar um desses indicadores isoladamente, você não vai conseguir ter uma análise tão legal, né? O importante aqui é que você pegue vários deles, né, para você cruzar essas informações e tentar estimar você mesmo, né? A bolsa está barata ou ela está cara, né? Então ele começa aqui com o desemprego, né? Se o desemprego está alto, é um sinônimo de bolsa barata. Por quê? Muita gente desempregada, a economia provavelmente não vai estar tão bem, né? Desemprego alto significa que as empresas ali não estão demandando mão de obra. Se não está demandando mão de obra, tem alguma coisa errada, né? Elas podem estar ali com dificuldade de vender, dificuldade de entregar produtos e serviços. Então, né? Quando as empresas não estão bem, os resultados não estão bons, isso indica bolsa barata, tá, pessoal? E o contrário, né? Pode ser válido também, né? E de novo, tá, pessoal? Isso aqui indica, não significa que exatamente vai cravar, mas dá indícios, né? Então, se você tem um desemprego baixo, geralmente é sinônimo de bolsa cara. Por quê? O inverso, né? Então, tá todo mundo querendo contratar, tá todo mundo demandando mão de obra, a galera tá com dinheiro no bolso, tá girando a economia, as empresas estão bem, e aí as pessoas vão querer investir, comprar ações também, né? Isso reflete em confiança. Confiança baixa, todo mundo com medo, sinônimo de bolsa barata. Confiança alta, tá todo mundo se sentindo especialista, investidor profissional. Geralmente isso é sinônimo de bolsa cara, tá? Tem algumas aqui bem comuns, né? Bem engraçadas, bem cômicas. Proliferação de gênios, né? Então, quando você vê um gênio a cada esquina, né? Vários canais de investir em ações, de investir na bolsa surgindo no YouTube, né? Todo mundo é especialista de alguma coisa. Geralmente isso é sinônimo de bolsa cara. Por quê, né, pessoal? Quando a bolsa está cara, quando o cenário está otimista, quando está tudo indo bem, qualquer coisa que você compra sobe, né? Porque você está indo ali no flow, você está indo junto com a galera, né? Então qualquer coisa que você escolher vai dar bom, né? Então no vídeo ali, no retrato, na foto, sai muito bonito. Olha, o que eu indiquei está subindo. Eu sou um especialista, eu sou muito bom, né? E aí quando a gente tem um cenário de bolsa barata, que fica tudo ajustado, né? Que ali só se segura o que é realmente bom, o que tem fundamento sólido, e às vezes até esses que têm fundamentos sólidos, eles balançam, né? Você vê sumindo os gênios, né? Você não vê nenhum guru de YouTube mais, né? Uma outra coisa legal aqui, né?
é da primeira fase de um candidato para a vaga de estagiário analista, né? Aquela vaga que você vai começar, aquela vaga de entrada. Se o cara chega falando na empresa que ele quer aprender, pô, isso é um indicativo de bolsa barata, porque as coisas estão difíceis, os salários estão arrochados, as vagas estão difíceis de conseguir, né? Tá tudo muito competitivo. O que tem é escasso e difícil, né? Então, indicativo de bolsa barata. Agora, se o cara já chega no nível de estagiário perguntando qual que é o próximo bônus, né, isso é um indicativo de bolsa barata, porque foi muito fácil conseguir aquela vaga, as empresas estão disputando talentos ali, tá todo mundo subindo o salário mesmo para conseguir contratar, porque tá precisando, e significa que as empresas estão bem também, então tá podendo queimar mais caixa, queimar mais grana, né? E isso vai se refletir, né, obviamente, na bolsa. Então, assim, não vou citar cada um no detalhe aqui, mas é uma tabela bem legal da gente ter em mente. Posso mandar para vocês, mando lá depois na minha comunidade do WhatsApp. Diegão, quer comentar também aqui? Acho que é muito isso que você falou, né? Principalmente na proliferação de gênios. E é com as redes sociais, né? Isso se amplificou muito, né? E começou a atingir bem mais público, né? Então, a gente tem ali um crescimento de investidores nesse período de que a gente chama de bull market, né? Que é a bolsa ali subindo. Tanto é foi o boom do CPF. Imagina a gente pular de menos de 1 milhão para mais de 5 milhões em um período ali de pouco mais de um ano, né? Então você vê ali que tem essa expansão, né? Esse mercado que foi criado de se falar de investimentos. Infelizmente, nem todo mundo é capacitado para estar falando disso e muitas vezes falam o que vai dar ali o clique, né? O que vai dar o engajamento e acaba prejudicando uma gama ali gigantesca de investidores que são mais inexperientes, estão querendo aprender e acabam atendendo aquilo que ouviu como se fosse uma lei, né? E ali a gente vê, muitas vezes não dá certo, infelizmente. Boa, Diegão. E aí, pessoal, continuando aqui, né, em relação a indicadores econômicos. Então, a gente falou de preço da ação, tem que refletir se ela entrega lucro ou prejuízo. Demos ali uma tabela com vários análises quali que você pode fazer para entender se a bolsa está barata, se ela está caro. E aqui a gente vai trazer um pouco também, né, de como chegar nesses indicadores e por que esses indicadores fazem sentido na análise de ações, né, Diegão? Exatamente. Aqui a gente vê que a gente está no Brasil, o CDI ele é tido meio como imbatível, né? O CDI ele traz ali praticamente replica a taxa Selic, né? Com uma parcela redutora, né? Geralmente menos 0,10. E ali o CDI ao longo prazo, você vê que ele performou ali mais de 500%, uma rentabilidade extremamente atrativa, é muito boa. A gente acha muito interessante também, a gente está com uma Selic em 15%, a gente consegue ter retornos muito interessantes na renda fixa, então é muito importante. Hoje a gente está falando de ação, né? Mas é muito importante a diversificação, então pessoal, podem chamar o Igor lá, e se quiser eu participo também para a gente falar sobre uma alocação por completo, né, como um todo, um papo mais específico para cada um. Mas a gente vê que nem só de CDI vive o investidor brasileiro, né? A gente tem ali o Ibovespa, né, que performou nesse período 283%, uma boa performance. Só que você tem o IDIV, né? O que é o IDIV? O IDIV, ele é o índice de dividendos, né? Empresas pagadoras de dividendos, as melhores, né? As mais conceituadas, mais estruturadas, e você Com vê que esse bastante índice, liquidez. exatamente, com bastante liquidez, dado que a gente não tem um mercado igual ao mercado americano, tá? Tem bom ponto que o Igor falou, a gente não tem esse mercado igual ao americano, que tudo que você coloca lá tem gente do mundo inteiro comprando, né? Aqui a gente tem uma questão de liquidez. Nem todo ativo você consegue entrar e sair a qualquer momento e a qualquer valor, né? Dependendo do montante que você tá ali, você pode acabar perdendo um bom dinheiro por essa questão da liquidez. E o DIV, tendo esse índice, a gente vê ali um retorno fantástico de 817% no período, inclusive superando e de longe o CDI, né? Então, isso mostra a importância da gente ter empresas ali estruturadas, pagadoras de dividendos, que são resilientes a esse tipo de período, né? Está no Brasil, o cenário, a gente costuma brincar que no Brasil até o passado é incerto, né? Então é importante a gente ter empresas estruturadas para a gente se defender de qualquer coisa que venha a acontecer, né? Porque cada hora pode ter
uma inovação diferente na estrutura que muda todo o cenário macro. O legal de comentar aqui, Diegão, é que geralmente, né, é imperativo, o CDI é rei, né, e muitas pessoas olham para um gráfico como esse aqui, olham para o gráfico da bolsa e do CDI, né, e falam, pô, investir em bolsa é furada, né, nem bate o CDI, ninguém ganha dinheiro com isso, né, vocês estão querendo indicar isso para vender corretagem, para ganhar dinheiro com corretagem, né, porque ele olha para o gráfico vermelho, né, e realmente ele está perdendo ali para o CDI, né, e a gente está passando por um momento de taxa Selic muito alta, né? Pô, taxa Selic muito alta, é caro para você se financiar, é caro para você pegar dinheiro emprestado, é caro para você fazer tudo, né? E as empresas sofrem com isso, né? Então, em cenários de Selic alta é mais difícil a bolsa andar mesmo, né? E devido a fatores externos, a gente está vendo a bolsa no Brasil andar esse ano mesmo com a Selic alta, né? Mostrando aí um pouco da resiliência da nossa bolsa. Mas o Exatamente. ponto aqui é que se você vai no nível 2 da análise, né? Não, beleza. A Bolsa, o Ibovespa, a média ali das ações brasileiras ainda não está batendo o CDI. Mas se eu estou escolhendo boas empresas, boas com forte geração de caixa, empresas sólidas, que têm recorrência ali na entrega de dividendos para os seus investidores, que é essa linha amarela, pô, tô ganhando com folga do CDI, né? Então o importante aqui o que a gente quer trazer com esse slide é para você não cair no nível 1 da análise, né? Não escutar ali aquele jargão que é repetido, o que a massa está falando o tempo inteiro, e deixar uma boa oportunidade passar por conta disso, né? É o que o Diego mencionou, a alocação estrutural. Você tem que conversar com um profissional, com um especialista que vai te passar, né, a visão ali de mundo, de Brasil e como se posicionar em cada classe de ativo ali, obviamente, de acordo com o seu perfil de investidor. Né? Se você é um cara extremamente conservador, você não vai ter bolsa mesmo. Mas se você tem perfil para ter, né, não é porque a Selic está 15 que eu vou vender todas as minhas empresas e vou colocar lá tudo em CDI. Né? A gente tem que se manter investido, tá, pessoal? Então, não caiam aí no conhecimento de manada, digamos assim, né? Exatamente. Bons ativos sempre vão dar retorno, bons ativos a gente sempre precisa ter na carteira. Prova é aquelas fotos que a gente mostrou lá: ativos se valorizando 6.000%, ativos se valorizando 27.000%, independente daquele tanto de crise que a gente viu lá no início da apresentação, né? O Brasil ia quebrar em diversos daqueles momentos, né? E ainda assim a gente tem ativo entregando 7.000%, 27.000% de rentabilidade, né? Então não caiam nesse tipo de conversa. O ponto desse slide é esse. E aí, algo que corrobora, né, Igor, para a gente tá vendo que é importante a diversificação é por conta de a gente está com uma Selic ali, finalizou ano passado uma Selic em 12,25%, a gente chegou agora ao patamar de 15%, e a Bolsa, ela performou muito bem, tem performado muito bem esse ano, ao contrário do ano passado, né? Ano passado a gente viu ali a Bolsa caindo muito, né? Você vê nesse finalzinho ali, principalmente no último semestre, com a quebra de expectativa, a gente tinha expectativa de uma Selic caindo, né? E aí no meio do caminho se virou, né, por conta de cenário, né, fiscal, econômico, a gente virou para uma Selic para alta, e o mercado muito decepcionado com isso, começou a realizar uma forte migração ali para renda fixa, a bolsa sofreu muito, e ali se abriu uma janela muito interessante, quando ninguém falava que essa bolsa subiria no ano de 2025, né? O mercado era pessimista, os especialistas eram pessimistas. A gente viu ali o imponderável e a migração de investidores do mercado americano para o mercado brasileiro, dado ali a política tarifária, né, que se deu nos Estados Unidos. Então, esse investidor ele começou a realizar o lucro no mercado americano, que vinha de 2 anos acima de 20%. Então, ali, eles tiveram 2 anos maravilhosos. Ele falou: vou botar o lucro no bolso e vou buscar outros mercados, outras oportunidades. Buscar no mercado europeu e entre os emergentes, o Brasil foi ali o favorito. Então, você já tinha uma bolsa que tinha caído bastante, você tinha um dólar favorável, o investidor chegou aqui com muita força e a bolsa performando muito, né? A gente tem uma bolsa em alta e, porém, ainda com desconto,
Porque você vai falar, a bolsa está subindo, então talvez seja a hora de vender. Não necessariamente. Essa bolsa ela tem subido por um fator externo, puramente, né? Que é a entrada de dólares, a entrada de capital estrangeiro. Porém, o investidor doméstico ele estava ainda vendido em bolsa. Esse investidor doméstico ele já está se animando e está passando a entrar comprado em bolsa. E a gente tem aqui uma bolsa negociando com patamares abaixo do que ela negociou anteriormente. A gente tem uma média ali de preço-lucro, né, das ações em 11,9%, isso tirando Petrobras e Vale, porque se colocar Petrobras e Vale, a média ainda piora, tá? Então, a gente tem ali, hoje, negociando a 9,5 vezes o preço-lucro. Ou seja, a gente tem ali um bom espaço, né, de um gap mesmo, para estar aproveitando na Bolsa Brasileira de desconto. Você vê ali que, por exemplo, em 2020, né, olha o pico que a gente teve em 2020, ali no pós-pandemia, né, a Bolsa estava bem mais cara do que hoje, mesmo que ela tinha menos pontos, né, o Ibovespa estava 120 mil pontos naquele período. Mas não é só a pontuação que a gente olha. A gente olha o quanto as empresas cresceram, quantas as empresas têm entregado de lucro, porque é isso que faz a média de preço-lucro, né, da Bolsa Brasileira. Então, você vê que as empresas cresceram mais, só que a cotação não acompanhou o crescimento das empresas. Tanto que ano passado, a Bolsa caindo e as empresas entregando resultados recordes uma atrás da outra. Então, não tinha explicação essa bolsa está caindo, é apenas o temor do investidor. A gente não pode entrar no consenso que o investidor ele é 100% racional, né? Ele acaba sendo muito enviesado por diversos fatores. Então, hoje, a gente tem sim uma bolsa com desconto relevante e um investidor interno e grandes. Quando eu falo investidor interno, eu também falo grandes gestoras, bancos, voltando a olhar a Bolsa Brasileira com otimismo. Você vê o noticiário, você vê alguns gestores que eles estavam ali vendidos em Bolsa Brasileira, passando a comprar. Eles estão vendo espaço para crescimento. A gente vê o JP Morgan colocando a Bolsa Brasileira para o ano que vem, chegando ali aos 189 mil pontos. O Safra falando em 180 mil pontos. Então, você tem uma expectativa de crescimento da Bolsa Brasileira, dado esse gap da média, tá? Esse 11,9 é a média do preço-lucro. Ela não é nem perto do pico, né? O pico ali foi mais de 19 vezes o preço-lucro, tá bom? Então, é muito importante a gente estar exposto a diversas classes de ativos, porque quando essa bolsa vier performar, a gente está com uma taxa Selic ali em 15%, a gente não espera que vai subir mais. Então, a Selic, com a tendência de começar a cair, a gente também vai ter uma migração mais forte para a bolsa. Então, a gente tem muito caminho ainda para percorrer e muito que aproveitar. Boa, Diegão. Alguns comentários aqui, tá, pessoal? Para quem não entende, o indicador de preço sobre lucro é um indicador de em quanto tempo você vai recuperar o seu investimento naquela ação, né? Então, se uma ação está sendo negociada a R$ 5, tá? Vamos fazer uma continha de padeiro, dar um exemplo bem simples aqui, né? Uma ação está sendo negociada, né, a R$ 10, tá? E ela entrega ali um lucro de R$ 5 por ação. Tá? O PL daquela ação, ele é um PL de 2, né? 10 dividido por 5 ali, 2. Significa que em 2 anos você vai recuperar o seu investimento, né? Comprei lá uma quantidade de ações, em 2 anos, o lucro que aquela empresa distribui ali, eu já teria recuperado esse meu investimento naquelas ações, tá? Então é basicamente isso. Então, o que o Diegão falou aqui no gráfico, né, é que geralmente a bolsa negocia num patamar de 12 anos, né? Se eu investir na bolsa aqui em 12 anos, eu recuperaria o meu investimento, aquele capital investido só com lucro, e agora a gente está encontrando aqui no patamar de 9,5, né? Ou seja, eu recupero o meu investimento mais rápido, 2 anos mais rápido. Então, isso, pô, é super interessante, é super atraente, né? E o que está acontecendo nesse momento aqui, né, traduzindo o que o Diegão disse ali de forma mais simples, é que a parte do denominador da conta ela subiu bastante. As empresas estão entregando lucro, estão entregando resultado, né? Então a parte de baixo ali da fração ela subiu, mas o preço não acompanhou, né? Porque os investidores estavam com medo, né? Aflitos, não acreditando naquilo que eles estavam vendo ali nos indicadores. E aí a gente ficou com o PL baixo, né? E a prova disso é que ali em novembro, dezembro, aqui um pouco de como a psicologia financeira afeta os investimentos na vida real, nas decisões do dia a dia,
a gente teve muito trabalho no final do ano passado para conseguir segurar a emoção dos nossos clientes, mesmo com acompanhamento, mesmo com profissionais orientando, né? Mesmo com a gente alertando que aquilo era uma condição de mercado, que aquilo era euforia, que estava caindo, mas que as empresas estavam sólidas, entregando resultados, mesmo a gente rezando essa missa, os clientes queriam resgatar e resgataram, né? Muitos clientes venderam uma posição de bolsa, né? Pô, ano passado a nossa carteira diversificada, que a nossa recomendação era de 10 a 12% ali em ações, mais 10% em fundos imobiliários, era uma posição pequena, digamos assim, frente à carteira inteira. E mesmo assim, pô, esses 10%, se eu tenho um perfil arrojado, é de se esperar que eu segure no momento que a bolsa tá caindo, tá desvalorizando, né? Porque, pô, tá caindo, mas é 10% do meu patrimônio. Se eu fosse olhar do ponto de vista estratégico mesmo, se ela tá caindo, eu vou comprar mais. Porque caiu, diminuiu a minha porcentagem ali, caiu para 8%. Então eu vou recomprar, vou comprar barato para chegar novamente nesses 10, né? Só que a gente viu eram os investidores querendo vender, porque caíram na euforia, caíram na emoção do mercado e a gente teve muito trabalho, tivemos que fazer muitas reuniões para conseguir acalmar e tranquilizar as pessoas. Então, o ponto é que mesmo com acompanhamento profissional, quando você está no olho do furacão, é difícil você segurar ali realmente, porque você vê seu dinheiro realmente diminuindo, tá? Então, a psicologia financeira afeta muito. E aí, pessoal, seguindo aqui, né, para o último bloco aqui, eu sei que nós demos ali uns 5 minutinhos no início, então vou pedir para vocês darem uns 5 minutinhos aí para a gente também agora no final, já estamos acabando, tá? A gente falou que ia trazer aqui ações para investir, né? Então a gente trouxe ali, né, uma análise quali de como você não cair em muitas furadas, mas a gente sabe que na prática, quando você vai botar o dinheiro, né, como a gente já falou algumas vezes ao longo da live, tem muitos indicadores que você tem que olhar. E aí o que a gente pensa aqui é que dificilmente você que tem que tocar o seu negócio, que tem que trabalhar, que tem que tocar sua vida, que tem que curtir sua família, que tem que fazer seu lazer, vai ter tempo e competência técnica mesmo para fazer uma análise, né, para ler o DRE, para ler o balanço de cada uma das possibilidades de empresa, das ações que você tem, das que você pode ter, né, de fazer isso com o critério, com uma seriedade, com um nível de sofisticação ali mesmo da análise que precisa ser feito para você realmente fazer um bom investimento, né? E por mais que você seja um entusiasta, que você goste, realmente falta tempo, falta braço para você conseguir fazer isso a ponto de competir com um investidor profissional, a ponto de você competir com uma gestora que tem lá inúmeros analistas, tem vários times cobrindo setores da bolsa, né? Não é cobrindo a bolsa inteira. As gestoras têm times específicos para cada setor ali, né? Para fazer as análises, porque realmente é complexo, né? Então a gente acredita que para o investidor CPF ali, né? O investidor pessoa física, é difícil competir com o mercado profissional, né? Porque vai faltar realmente tempo, recurso, energia para fazer essa análise. Então, o que a gente traz para o nosso cliente, obviamente, a gente treina, a gente dá educação financeira, mas a gente tem uma casa de análise, né? Uma casa de análise exclusiva para os nossos clientes, para fazer essa análise para você. Você foca em trabalhar, em ganhar o seu dinheiro, de fazer uma boa gestão de fluxo de caixa para conseguir aportar uma boa quantia por mês, que é o que vai fazer mais diferença na construção do seu patrimônio, né? A sua consistência e disciplina ali nos aportes, né? E a gente cuida aqui de levar uma curadoria, de levar uma análise, de levar ali um relatório, né, interessante para você, né, com profissionais que ficam dedicados a isso. Né? Esses profissionais, o trabalho deles, o dia a dia deles, as 14, 15, 16 horas que eles trabalham por dia, é para analisar empresas. Né? Então, cada uma ali na sua competência. Né? Então, a Lume, que é a nossa casa de análise, a gente não vende relatórios para o mercado. Né? Essas análises, essa inteligência, ela fica exclusiva para os clientes da Valor. Né? Diferente de outros players do mercado que, pô, tem excelentes relatórios, tem excelentes análises, mas você tem 200, 300 mil assinantes, né? Se todo mundo for exercer
aquela recomendação que está ali naquele relatório vai influenciar o preço, vai influenciar a demanda, oferta, e isso vai mudar tudo. A gente tem 45 mil clientes, digamos que desses 45 mil, 5 mil investem em renda variável. Então você tem uma casa de análise inteira gerando inteligência para 5 mil pessoas. É algo muito mais exclusivo, personalizado, né? E essa carteira que eu estou mostrando aqui no slide é justamente a nossa carteira de ações para dividendos, né? A Lume Dividendos, tá? E aí, pessoal, a Lume Dividendos, a gente tem bastante orgulho dessa carteira. Diegão vai comentar um pouquinho mais sobre ela, depois a gente mostra o histórico, né? Mas essa carteira é para você que quer ter exposição em ações, sabe da importância, entendeu que faz sentido ter um pouquinho, mas que você tem consciência de que, pô, não tem tempo e não vou ter competência técnica para fazer essa análise bem feita a ponto de colocar o meu dinheiro nisso. Exatamente, pessoal. Os analistas eles ficam dedicados ali a entender os movimentos da economia, né? Todo o cenário para a gente conseguir modular ali os próprios setores que a gente vai distribuir na nossa carteira, os ativos, né? Que eles são importantes, né? Que eles têm ali uma relevância para a gente colocar, que eles têm um desconto, né? Porque apesar de chamar Lume Dividendos, a gente foca assim, em empresas que distribuem dividendos, mas a gente também foca em empresas que elas tendem a crescer, né, o seu patrimônio, a crescer ali a sua cotação, a gente tem um ganho, né, de capital também, porque a gente busca ali essas diversas frentes. Então, ali você vê aqui do lado direito a distribuição setorial que a gente modula, né, de acordo com o momento econômico. Você vê, por exemplo, que a gente não coloca empresas varejistas nesse momento, porque a gente está com uma Selic em 15%. O setor varejista, ele é um setor que fica, ele já tem uma margem mais apertada, ele fica mais inibido, né, com uma taxa de juros tão alta, o crédito, ele é reprimido, o crédito reprimido tem menos consumo, então essas empresas têm uma tendência de sofrer mais. Nesse momento, o que a gente foca? Setor financeiro, grandes bancos, a gente tem ali é, trimestre a trimestre os bancos entregando lucros recordes, né? A gente tem uma perenidade aqui no Brasil de bancos. Setor de energia, a gente vê ali um crescimento, né, na demanda energética. A demanda energética não tem diminuído, ela tem aumentado. A gente vê carros elétricos, cada vez mais uso de eletroeletrônicos, é, ar-condicionado. Então, você vê o Brasil, o mundo mudando, né? Essa maior demanda por energia, a gente aposta em empresas de energia, mas não qualquer empresa de energia. Vamos focar ali nas geradoras, nas transmissoras, né? A gente, por exemplo, nesse momento, a gente não tem uma empresa distribuidora, que é aquela empresa que fornece a luz para sua casa. A gente não tem essa empresa no momento que a gente entende que é um momento que também fica inibido. Por quê? O investidor lá o consumidor lá na ponta, ele tá com o dinheiro mais escasso, a inflação tá mais alta, né? A renda foi corroída. Então a gente prefere ali as geradoras e as transmissoras, né, que fazem toda a transmissão para chegar na distribuidora. Então tem toda uma análise por trás, né? Não é nada ali tirado do escuro, né? Tem toda uma análise técnica, uma análise de balanço patrimonial, né? A contabilidade da empresa, contato ali com a empresa, né? Para a gente entender, né? Os projetos, o que eles estão esperando do futuro para a gente conseguir modular essa carteira como um todo e entregar o melhor para o investidor, né? Aí você vai ver empresas renomadas aqui, né? Petrobras, tem a Sabesp aqui, que ela passou por uma privatização, né? Para quem não é de São Paulo, a Sabesp passou por uma privatização, então se viu uma otimização muito forte ali de redução de custo e aumento de produtividade, então ela entra na nossa carteira, o setor de saneamento também é muito importante. Então você vê ali uma série de empresas muito grandes, estruturadas, que têm um histórico de pagamento de dividendos, são empresas que dão lucro. E elas passam ali no crivo, né, do nosso time de alocação, para a gente estar distribuindo para os nossos clientes da melhor forma. E aí, pessoal, aqui, né, com toda essa análise que o Diegão comentou, com todo o trabalho desse time técnico da Lume Research, né, esse é o histórico de performance da carteira, né, uma carteira que foi criada lá em julho de 2022, e é por isso que a gente tem muito orgulho, né? O Ibovespa, a média do mercado, subiu 41,34, a nossa carteira subiu 70,51, né? A gente subiu aí quase 30% a mais do que a média de mercado, né? Num contexto que a gente vê a maioria dos investidores perdendo para o índice, a gente tem uma forma de entregar 30% a mais, pô, é o que a gente estava falando ali na prática, né? De
competência técnica, de tempo, de recurso, de time, né? É isso que a gente consegue atingir quando você faz ali a separação bem feita de tarefas, de trabalho, de atribuições, né, Diegão? Exatamente. E a gente vê que é um trabalho aí que aos poucos, né? A gente vai crescendo ali a rentabilidade acima do benchmark, que é o Ibovespa, só que sem nada muito extravagante, né? A gente não busca ali uma carteira que vai performar 150% no ano. A gente sabe que aumentando o risco, né? Aumentando a volatilidade, a gente pode sim trazer um ganho mais expressivo ali no curto prazo. Só que no longo prazo a gente também pode ter uma queda, um revés bem mais forte, e não é isso que a gente quer trazer, né? É uma carteira que tem um perfil mais conservador para o investidor, que ele quer ali uma coisa mais estruturada, mais tranquila, né? No que o mercado de renda variável permite. Então a gente busca ali sempre um alfa sobre o Bovespa. Quando a bolsa cai, você vê que a gente, graficamente, você vê que a gente cai menos. E quando a bolsa sobe, a gente sobe mais. Então, de pouco em pouco, a gente vai criando essa diferença para o benchmark e trazendo ali uma rentabilidade acima da média do mercado para os nossos investidores. Maravilha, Diegão. E aqui, pessoal, só uma simulação para vocês entenderem, né, o impacto disso. Aqui no gráfico anterior, né, ela trouxe um pouco aqui do dividendo esperado para 2025 e 2026, né, 7 e 7,9, mas nos últimos 12 meses, a nossa carteira de dividendos entregou aqui 8,60 ao ano em dividendos. Tá? Então aqui é uma simulação, né? Se a gente tivesse colocado 300 mil reais nessa carteira, ele teria dado nos últimos 12 meses 25.800 reais isento de imposto de renda, tá, pessoal? Isso aqui é muito bacana, isso aqui é só os dividendos, a gente não está falando de valorização do ativo, tá? Então, pô, que apartamento hoje de 300 mil reais que vai te entregar ali 26 mil de aluguel líquido, né? Aqui a gente está falando de ações, a gente não está nem comparando com fundos imobiliários, tá? Que tem um dividendo bem mais constante e maior, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é que, porra, é legal ter bolsa sim, tá? O preço do ativo tá lá oscilando da forma que esteja, mas se a gente está numa empresa sólida, com forte geração de caixa, perene, a gente vai ter aqui os dividendos sendo entregues de forma constante, tá, pessoal? Então é muito interessante sim ter bolsa, porque preço de tela oscila, pô, mexe com o emocional da gente, mas quando o dividendo cai na conta também, é um sentimento muito gostoso, né? É a hora que o investidor, pô, caramba, ainda bem que eu fiz isso, né? Tava dormindo e caiu essa grana aqui na conta. Então esse sentimento é muito bom. Diegão, algum comentário aqui nessa tela? Acho que é exatamente isso que o Igor falou, né? A gente ter ali uma renda passiva, né? A gente ganhar, deixar as empresas trabalharem para a gente ter uma remuneração também. E ali a gente amplifica nossos ganhos, né? E aí, claro, essas empresas performando bem, tendo um ganho de capital, você ainda vai ganhar no preço da ação. E aí é o melhor dos mundos. Maravilha. Pessoal, chegamos aqui nos prêmios, tá? Então, primeiro prêmio, já vou revelar aqui para vocês. Obrigado pela presença de todos, tá? E esse primeiro prêmio é uma análise de carteira que o nosso amigo Diegão vai fazer. O que é essa análise de carteira? Me chama no WhatsApp e fala: olha, eu tenho essas ações aqui, essas quantidades. Me diz aí o que vocês pensam dessa carteira. Essa carteira tá boa, tá ruim? O que vocês acham, né? Diegão vai passar essa demanda para o nosso time de analistas, né? E aí eles vão fazer essa análise, a gente vai bater um papo com você. Olha, nosso time técnico, nossos analistas, né? Eles estão vendo isso aqui com base, acho que a gente poderia fazer esses ajustes, né? A gente poderia diminuir esse setor, aumentar nesse outro, para deixar aqui a carteira um pouco mais balanceada, né? Um pouco mais robusta, né? Menos concentrada. Então, isso que eles vão olhar e completamente gratuito, tá, pessoal? A gente está dando essa análise para vocês, tá? Completamente sem custo. É só mandar a carteira. Diegão vai mandar um gráfico bem parecido com isso aqui para vocês, né? Em vermelhinho é o que teria que Exatamente. sair, em verde é o que teria que entrar, amarelo ali mantém, muda um pouquinho a exposição. Diegão, quer comentar um pouquinho dessa análise para o Acho pessoal? que é, claro, acho que é muito importante, né, se fazerem
a gente dá essa olhada, né, no portfólio para a gente conseguir ver, por exemplo, se tem algo muito arriscado no momento, né? Vamos supor que tem algo parecido com a Oi, né, com a Via Varejo nesse momento, até para a gente dar um alerta para você, passar um pouco do que os analistas, de como o mercado tem sentido esse ativo, né? Se ele tem, é um ativo que ele tem uma tendência de performar ou não, o que a gente consegue fazer ali para melhorar essa carteira, para deixar ali mais estruturada, um balanceamento bem interessante e a gente evitar um risco maior, né, no seu portfólio, um risco de ruína, né, risco da gente perder capital. Maravilha, Diegão. E aí, pessoal, antes de entregar o segundo prêmio, tá? Tem mais um. Eu queria pedir a gentileza de que vocês preencham o feedback do evento para nós, por favor. A opinião de vocês importa muito. É só escanear o QR Code que está aí na tela, né? E aí vocês vão poder avaliar o nosso evento. É muito importante mesmo que você dê sua opinião sincera. E se você gostou, se você achou que é relevante e lembrou de um amigo, de um colega, de um familiar, de uma pessoa que você acredita que vai gostar desse assunto também, ou vai se beneficiar desse serviço, desse know-how, dessa competência técnica que a gente tem para oferecer, deixa o telefone dela aí também, vai ter o campo dentro desse QR Code, coloca aí o nome, o telefone dela, ou o e-mail, ou os dois, que a gente vai entrar em contato, né, para apresentar e vamos falar, ó, Rita teve no meu evento, gostou e falou que você pode gostar também. Tô te ligando para a gente conversar um pouquinho. Você topa? Então, pessoal, se vocês acreditam que tem uma pessoa que vai se beneficiar, que pode ser útil a ela, deixa o telefone aí para a gente, tá bom? É a única coisa que a gente pede de vocês aqui hoje nessa live é que dê aí uma avaliação, um feedback honesto e deixa aí a indicação se você lembrar de alguém que pode gostar, tá bom, pessoal? E aí eu vou mandar aqui também o link para vocês conseguirem preencher, caso não tenha conseguido aí pelo QR Code, eu já vou mandar o link, mas eu vou apresentar aqui também, né, o segundo prêmio, tá? E aí, ô Diegão, enquanto eu pego o link aqui, eu queria que você comentasse para o pessoal o que é o Financial Planning, né? E por que esse aqui é um presente que vale no mínimo R$ 3.000, tá? No mínimo R$ 3.000 a gente vai dar de graça aí para vocês. Então, Diegão, comenta aí para a galera. Exatamente, pessoal. Financial Planning, né, como o próprio nome já diz, é o seu planejamento financeiro, o seu planejamento, principalmente, né, o que acho que todo mundo busca, planejamento para aposentadoria. Aqui a gente faz ali uma anamnese, né, a gente faz uma consulta completa dos seus investimentos, do seu patrimônio, para a gente trazer ali a melhor forma de você atingir os seus objetivos, o objetivo de aposentadoria, com a renda que você deseja, né, para você ali envelhecer com tranquilidade. A gente busca também olhar os ativos como um todo, porque a gente não tem nenhum risco de exposição exagerada a um determinado emissor ou uma determinada classe de ativos, porque a gente sabe que às vezes o cara tem um pedacinho aqui na XP, tem um pedacinho ali em outro banco, né? E a gente acaba não vendo, e aí na hora de fazer aquele asset allocation, né? Aquela alocação, se a gente não entende o que o cara tem por fora, ele pode acabar sobreexposto ali em determinado emissor, determinado ativo, e não é o que a gente quer. A gente não quer que ninguém assuma um risco maior do que comporte, né? Então, o Financial Planning é muito interessante para a gente identificar ali, mapear os seus objetivos, seus sonhos, e a gente ir acompanhando ao longo do tempo, para a gente conseguir realizar junto todos esses objetivos e vocês conseguirem chegar ali naquela tão desejada aposentadoria, com uma renda passiva muito interessante, para conseguir todo mundo aqui, né? Acho que é o que todo mundo busca, envelhecer com tranquilidade, com sonhos realizados e com muita saúde, né? E ajudando toda a família como um todo, né? A gente. É isso aí, Diegão, maravilha. Pessoal, eu não consegui pegar o link porque eu não tô com o celular aqui do lado, mas botei o QR Code de novo na tela, tá? Quem não tinha conseguido pegar aquela hora, é só escanear. Vocês estão liberados. Muitíssimo obrigado pelo tempo, pela paciência, pela participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para retirar os prêmios, é só me chamar no WhatsApp, tá? E falar: olha, eu quero Financial Planning, eu quero análise de carteira, e a gente faz para você prontamente, tá? Uma excelente noite para vocês, um bom descanso, uma ótima semana e a gente se vê nos próximos eventos, tá bom? Abraço. Diegão? Pessoal, muito obrigado por dividir esse tempo conosco. É um prazer ter vocês. E quem estiver em São Paulo, quiser visitar a gente aqui no escritório, né, pessoalmente, a gente está aqui à disposição.
e vamos trabalhando ali para a gente entregar sempre o melhor, a melhor locação para vocês. E qualquer dúvida, eu, o Igor, a gente está inteiramente à disposição com todo o time. Abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, pessoal.